Bom dia, meus apaixonantes e minhas apaixonantes, tudo bom com vocês? Hoje é domingo, dia 26 de julho, o tempo tá passando muito rápido, né, turma? E eu tô aqui para mais uma mensagem do nosso baralho conselheiro. Turma, muito obrigada por todos os likes, por todas as mensagens que vocês me mandam. Turma do YouTube, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, manda uma mensagem para mim aí nos comentários para ajudar no crescimento do canal, tá bom? Bom, bora lá, turma. Eu não sei o que você tá passando, mas o meu baralho sabe. Então, se concentra. Vamos ver o que ele tem para falar pra gente hoje. Eu tô aqui cortando as cartas. Vamos ver. Deixa eu bater ele certinho aqui. Respira fundo. E a mensagem de hoje é essa daqui. Deixa eu colocar meu óculos. Amoleça seu coração e ame incondicionalmente. Amar incondicionalmente não significa aceitar tudo aquilo que vem do outro, né? Por exemplo, traição, violência, né? Violência patrimonial, violência mental, violência física. Amar incondicionalmente é ter uma atitude generosa face aos defeitos do outro, né? Porque todos nós temos as nossas dificuldades e todos nós temos o nosso lado sombra. É muito importante que a gente saiba respeitar os limites do outro. Muitas vezes, quando nós passamos por relacionamentos extremamente pesados, que nos trazem muita dor e muito sofrimento, a gente tende a se fechar para o amor, né? Mas viver sem amor é como viver na escuridão. Todos nós, mesmo aqueles que batem no peito e dizem, não, isso não é para mim, eu não quero, eu gosto de estar só, mesmo para essas pessoas, o amor é um objetivo, porque nós somos feitos para viver juntos. Nós somos seres que necessitamos desse sentimento. Então, se colocar nessa posição tão dura, né, com o coração tão fechado, dizendo que ninguém presta, que as pessoas não valem nada, não é verdade, porque na verdade a gente só não encontrou ainda aquela pessoa que vai corresponder às nossas expectativas. Então, às vezes, quando você se fecha dessa forma, você não permite que o bom chegue até você, porque você está todo armado, né? E a gente tem que entender que as pessoas podem ser ruins com a gente, mas isso não pode mudar a nossa essência. A gente tem que continuar bom e buscando pessoas boas para estarem ao nosso lado. Quando nós nos relacionamos, nós precisamos estabelecer limites daquilo que a gente aceita e aquilo que a gente não aceita. E amar incondicionalmente significa aceitar o limite que o outro nos coloca. Mas é claro que o limite tem que ser uma coisa razoável e que os dois estejam de acordo e que esse acordo seja cumprido, porque caso contrário, não tem por que você se relacionar. Se for para você fingir que você concorda com o outro, só para que você possa estar ali desfrutando daquilo que o outro está te oferecendo, sem que você realmente esteja engajado na relação, isso aí já passa a chamar crueldade, porque você não está disposto a compartilhar, você só quer receber. E aí você faz qualquer coisa para receber, até fingir
que você concorda com aquele tipo de relacionamento. Então, por que eu falo isso? Porque muitas pessoas, hoje em dia, existem vários tipos de relacionamento. O povo está vivendo aí o poliamor, um homem com 3, 4 mulheres, tudo bem. Se as pessoas que estão envolvidas nessa situação concordam com isso, tranquilo. Tem pessoas que vivem relacionamentos abertos, né? Vivem os dois dentro da mesma casa, mas concordam em ter outros parceiros, em não deixar passar oportunidades que elas julgam que sexualmente vão satisfazê-las e que isso, de repente, não interfere no amor que um sente pelo outro. Eu não estou aqui para julgar ninguém, tá? Cada um vive o seu amor e a sua sexualidade da maneira como acredita que deve ser. Por isso que eu digo, ame incondicionalmente. Se você está dentro de uma relação onde as pessoas concordam em abrir essa relação, em prol de que o amor delas continue existindo, e isso é um limite que se coloca ali, você está amando incondicionalmente, porque você está aceitando que o seu parceiro se relacione com outras pessoas e você está aceitando que a sua parceira também faça o mesmo. Então, é muito difícil para a gente julgar o que é o amor e o que é amar incondicionalmente. Então, por isso que é muito importante que você busque, para se relacionar com você, pessoas que queiram a mesma coisa que você. Entende? Porque às vezes a gente se encanta com algo ou a gente se encanta com alguém e a gente quer o outro a qualquer custo. Mas o outro, ele não está disposto a ter com a gente aquilo da maneira como a gente quer. E aí a gente acaba colocando uma fantasia, né, vestindo um personagem e fingindo que a gente vai dar para o outro aquilo que ele deseja só para que ele esteja com a gente. E isso é muito cruel. Amar alguém incondicionalmente é muito difícil, é muito complicado e é uma coisa muito transformadora. E eu passei a entender o que é o amor incondicional quando eu me tornei mãe. Porque o amor incondicional é aquele amor que faz com que a gente mude tudo aquilo que a gente acredita ou que a maneira como a gente vinha vivendo até a gente encontrar esse amor. Eu fumava quando eu era jovem, eu bebia demais quando eu era jovem, e a partir do momento em que eu me descobri mãe, tudo isso acabou para mim. Eu passei por um processo de transformação inacreditável, né? Eu deixei de fumar, eu deixei de beber, eu praticamente me tornei outra pessoa, porque para mim, em primeiro lugar, vem o bem-estar dos meus filhos, né? E eu acho que quando nós encontramos um parceiro pelo qual nós realmente sentimos amor, não é aquele sentimento de posse, né? Não é aquele sentimento que sufoca, é aquele sentimento de que eu te entendo e eu te respeito e eu quero você com tudo que você traz, né? Eu não quero só o seu lado bom, eu também quero aprender a lidar com a tua sombra, mas desde que você esteja disposto a trabalhar a sua sombra nos aspectos em que ela possa prejudicar aquilo que nós temos. Amar o outro incondicionalmente significa querer se transformar, querer ser uma pessoa melhor, justamente para que aquele relacionamento e aquela sensação de casa, de lar que você encontra no outro perdure. Então, quando você entra dentro de um relacionamento com a síndrome Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, e você não se dispõe a mudar,
Ah, mas o outro tem que me amar incondicionalmente. Amar incondicionalmente não é você se submeter à parte ruim do outro. É você se dispor a trabalhar isso com ele para que ele possa melhorar. Porque os relacionamentos verdadeiros, aqueles relacionamentos que você pensa para a tua vida, você não vai passar a vida inteira com a mesma pessoa, porque ao longo da vida essa pessoa vai tendo experiências e as pessoas elas vão evoluindo e as pessoas vão se modificando. Então, amar incondicionalmente significa estar disposto a conhecer o seu parceiro de novo, todos os dias, em cada fase da vida. A Meg solteira não era a mesma Meg mãe. A Meg aos 20 anos não é a mesma Meg aos 53. Então, esse processo evolutivo pelo qual nós passamos, quando ele acontece em dupla, se os dois estão abertos a passar por essa transformação, trabalhando o seu lado sombra, porque sim, algumas coisas que nós temos, né, que são nossas, que a gente chama de lado sombra, pode ser que não incomode o outro e que não interfira na sua vida como casal. Então, isso que é aquela ali sua particularidade, deixa ali quietinho, não vai mexer com isso. Mas aquelas coisas que realmente vão fazer uma diferença a longo prazo no seu relacionamento, porque às vezes, num primeiro momento, você está lidando ali com aquele estado do topor da paixão, onde você negligencia os maus hábitos do outro, porque você tem aquela sensação de que quero estar junto a qualquer custo. Essas coisas depois, quando esse momento da chama, da paixão, dessa loucura passa, elas vão bater pesado e você vai começar a se incomodar com aquilo. E para que você consiga, então, estar com o outro e fazer com que esse relacionamento funcione, vocês vão ter que se amar incondicionalmente. E isso significa dizer, eu abro mão desse meu comportamento, eu abro mão desse eu, que lembra que eu falei numas mensagens passadas, que nós temos o ego, e dentro do nosso ego nós temos vários eus. Então tem alguns eus que sim, nós teremos que abrir mão deles para que o relacionamento funcione. Então, amar incondicionalmente é isso, é você estar disposto a abrir mão daquele eu que você sabe que vai sim causar o fim do seu relacionamento. E a gente tem muita consciência de que eu é esse. Todos nós sabemos quem somos. Todos nós lidamos com o nosso ego e com as diferentes pessoas que nós trazemos dentro de nós. Então, o amor incondicional, ele vem para nos transformar. Ele vem para tirar a gente de uma situação de que não me importo com nada, deixa a vida me levar, a vida leva eu, para que a gente encontre na nossa relação com o outro um propósito de vida, uma parceria para a vida. Eu sempre digo que a juventude, ela passa muito rápido. Então, vamos pensar que a gente começa a ter noção de quem somos, aí uma certa independência de fazer o que a gente bem quer e bem entende a partir dos 20 anos, né? E aí a gente vai passar 30 anos da nossa vida até os 50 vivendo a vida louca, talvez, sem se comprometer, trocando de parceiro o tempo todo, porque a juventude ainda está aí. Mas a gente precisa pensar em como vai ser a nossa vida depois disso. Quando a beleza física começa a desaparecer, eu fico me olhando aqui no vídeo, já estou preocupada com as minhas marcas.
Mas as minhas marcas, elas mostram o tanto que eu vivi e toda a experiência que eu aprendi. E a vida, a partir desse momento, né, que eu costumo dizer que a vida é uma pirâmide, a gente começa a subir, subir. Quando a gente chega ali nos 50, nós atingimos o ápice e aí a gente começa a descer. Quando a gente começa a descer, a gente precisa que alguém nos dê a mão para que essa descida não seja ladeira abaixo, que ela seja mais calma, que ela seja mais tranquila e que ela seja mais fácil. Porque viver só, ninguém quer no fundo. Só que ao mesmo tempo, as pessoas não querem abrir mão daquilo, dos benefícios de estar solteiro para assumir uma responsabilidade. Mas até que ponto vale a pena você chegar na sua casa depois de um dia cansativo e não ter ninguém para te fazer uma massagem nos pés e nas costas, não ter ninguém que te sirva uma refeição saborosa ou algo que diga eu preparei para você, ou alguém que sente do seu lado no sofá e te pergunte, me conte como foi seu dia, e que você possa, de repente, compartilhar com aquela pessoa tudo aquilo que você está sentindo e que ela coloque a mão na sua e diga, fique tranquilo, eu estou aqui com você, tudo vai dar certo. É muito triste você chegar na sua casa e você não ter isso. É muito triste você acordar de manhã e você não tem quem te dê um beijo de bom dia e te diga, vai com Deus, Deus te acompanhe. Então, ter essas coisas e você sair desse vazio que as relações rápidas, né, sem comprometimento e apenas sexual te proporcionam, é muito triste. É muito triste você chegar num ponto da sua vida e você perceber que a única coisa que você construiu, de repente, se construiu, foi uma conta bancária. Você não construiu um laço com alguém, você não construiu uma história de vida com outra pessoa. Você não construiu nada. E isso é muito triste. Por isso, amoleça o seu coração e se prepare, se permita que o amor chegue até você incondicionalmente. Essa é a mensagem do meu baralho e minha para vocês nessa manhã de domingo. Um grande beijo e até amanhã.